tarde, companheiros. Começando aqui a análise internacional, mas essa análise com o companheiro Rui Costa Pimenta. Sejam bem-vindos, vocês que já estão participando aí do nosso chat, vocês que estão assistindo e que vão nos assistir durante a semana, que você já sabe, esse vídeo fica no acervo do nosso canal, que já conta com milhares de vídeos, nosso canal da Causa Operária TV. Bom, assista a gente também pela Rádio Causa Operária, pelas nossas páginas no Facebook, pelo Twitch TV, pelo Twitter, no Periscope, pelo VK, que é a rede social russa, e também nosso site causaoperariatv.com.br. E eu gostaria de fazer alguns convites para você sobre o nosso canal e explicar algumas coisas. Primeiro, se inscreva no canal. Se você, por acaso, ainda não for um dos nossos inscritos, nós que já estamos chegando quase aos 76 mil inscritos, se inscreva no canal. É muito simples, basta clicar aí no botãozinho que está escrito inscrever-se e você se torna um inscrito do canal e ainda pode clicar também no sininho para receber as notificações dos nossos programas ao vivo. Nós temos a meta de chegar aos 100 mil inscritos, portanto, se você já foi inscrito, se você já estiver aí entre os nossos quase 76 mil inscritos, nos ajude divulgando o canal e esse programa no WhatsApp, no Facebook, nas suas páginas aí, no Twitter, e fortaleça a Causa Operária TV. Bom, eu queria também convidar você a se tornar membro do canal. Bom, qual que é a diferença do membro e do inscrito? O inscrito, como eu falei, já são quase 76 mil inscritos. Qualquer um pode se inscrever no nosso canal. Basta ter gostado do canal, gostar dos vídeos que a gente faz. Se inscreva, é muito simples e você recebe as notificações. Mas para se tornar um membro do canal, é uma contribuição a mais que você dá para a Causa Operária TV. O botão do Se Torne Membro, ele está ou logo abaixo aí do nosso vídeo, ou na página inicial do canal. Está escrito Seja Membro. Você clica no botão e se torna membro do canal. O que é isso? É um status diferente de simplesmente ser inscrito na Causa Operária TV. O membro, ele contribui com apenas R$ 7,99 por mês. Então, ele contribui financeiramente para a gente fortalecer o canal, para a gente aumentar a nossa grade de programação, aumentar a qualidade dos nossos programas, com apenas R$ 7,99 por mês, que é pouco para você, mas é muito para a gente, ajuda muito a gente aqui mensalmente. E com isso, é um status que o próprio YouTube deu para o nosso canal, pelo número de inscritos que a gente já tem, e com isso você recebe alguns benefícios por ser membro do canal, algumas regalias. Algumas delas são as seguintes. Primeiro, você tem acesso aos emojis exclusivos aí no chat, que você deve ver o pessoal usando. Tem emojis do Lenin, do Trotsky, do Engels, do Marx, do companheiro Rui Costa Pimenta, da foice do martelo, da engrenagem. Tem emoji fora Bolsonaro, liberdade para Lula. Então você pode usar e abusar desses emojis aí no nosso chat dos programas. Outro benefício é participar das transmissões exclusivas, pelo menos uma vez por mês, mas a frequência provavelmente vai ser bem maior do que isso. Nós estaremos realizando transmissões ao vivo exclusivo para os membros do nosso canal. Então, se você é um contribuinte, é um membro do canal, você tem acesso a essas transmissões. Por exemplo, dos programas que a gente vai estrear, os programas piloto. Então, você pode ter acesso e, inclusive, criticar, dar opiniões sobre esses novos programas. Outro benefício é poder participar aqui dos nossos programas. Todo mês nós vamos escolher alguns membros, sortear alguns membros que tenham interesse em participar dos programas de mesa redonda, de debate aqui da Causa Operária TV. São muitos. Se você conhece o Reunião de Pauta, o Resumo do Dia, o J3, o Na Zona do Agrião e assim por diante. Então, esse também é um dos benefícios que você ganha em ser membro do canal. E, por último, você ainda, nós vamos realizar regularmente algumas atividades também com os membros, para os membros se conhecerem, conhecer os apresentadores dos programas. Então, tudo isso você consegue sendo membro do canal. O mais importante é contribuir com a Causa Operária TV, que você sabe, uma TV revolucionária, independente, uma TV operária, que a gente depende da sua contribuição de todos os jeitos para fortalecer essa TV, e com isso você recebe algumas regalias. Então eu convido você a ser membro do nosso canal, contribuir com a gente e participar ativamente do fortalecimento da Causa Operária TV, da COTV, aí que você já conhece. Bom, é isso. Eu queria reforçar também para que você divulgue e compartilhe esse vídeo, e também chamar você a
aqui a conhecer o cartaz Liberdade para Lula, que você tem acesso, é uma distribuição gratuita, entre em contato com a gente. Para a distribuição do cartaz, ela é gratuita, mas a gente pede uma contribuição também para que a gente possa fazer o envio dos materiais. Além do cartaz, tem boletins, panfletos, adesivos, tudo isso dos comitês de luta contra o golpe. Você pode contribuir também com a vaquinha que está na descrição do vídeo, a vaquinha da campanha pela liberdade do Lula. Bom, é isso. Agora eu passo a palavra para o companheiro Rui e no intervalo a gente abre para as perguntas aqui do auditório e também para os companheiros que estão na internet. Bom, companheiros, primeiramente queria explicar tardiamente, né, que nós não tivemos o programa na semana passada porque nós estávamos realizando uma atividade interna do PCO, um curso de formação dos dirigentes partidários, e fomos obrigados a suspender o programa, mas estamos de volta para fazê-lo regularmente. O tema dessa semana aqui é a questão da Ucrânia, tema muito importante para a compreensão da política internacional e nacional. Nós temos que lembrar que, antes mesmo de falar da eleição, nós temos que lembrar que a Ucrânia foi um dos países aí, não apenas pioneiros na onda de golpe de Estado que foi promovida pelo imperialismo nos últimos 10 anos aproximadamente, né, que vem sendo promovida regularmente, com um detalhe particular, que é muito importante, que chama atenção e que deve ser considerado cuidadosamente, que é o fato de que o golpe de Estado ucraniano, realizado em 2014, ele contou com uma participação decisiva, fundamental, dos partidos e milícias de extrema-direita da Ucrânia, né? A Ucrânia é um país que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupado pelos nazistas, né? Com base nessa ocupação, alguns setores da direita ucraniana, anticomunista, se juntaram aos nazistas, formando um movimento que se tornou tradicional de extrema-direita. É um movimento antissemita, anti-russo, né, anticomunista, muito violento de extrema-direita, participou da política de extermínio, tanto da população eslava como da população judaica, né, na antiga União Soviética, e é um movimento que perdurou até hoje, né? Por que esse movimento perdurou depois da derrota do nazismo? Nós temos que entender uma coisa muito importante que é ocultada pelos historiadores e pela imprensa, que é a seguinte. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos e os ingleses, franceses, o imperialismo de um modo geral estava aliado à União Soviética, mas sabia que era necessário montar toda uma operação para conter a atividade revolucionária em todos os países. A guerra deu lugar a uma desestabilização política geral, né? Nós tivemos aí uma situação revolucionária em países decisivos, como foi o caso da Itália e da França, para não falar na própria Alemanha, né? E o imperialismo norte-americano, sob a cobertura, né, da democracia, sob a fachada da democracia, se transformou no grande aglutinador de todas as forças de extrema-direita. Nesse sentido, por exemplo, nós podemos ver que o expurgo do fascismo em países como a Itália, por exemplo, foi extremamente pequeno. Por quê? Porque os norte-americanos e o imperialismo de um modo geral rapidamente concluíram uma aliança com a extrema-direita para manter o controle da situação contra a classe operária desses países.
O imperialismo concluiu também uma aliança com o governo, o regime fascista português e o regime fascista espanhol, né, que foram mantidos intactos. Muita gente acreditava que com a queda da Alemanha nazista, Portugal e Espanha iriam cair atrás. Mas eles receberam uma sustentação bastante ampla do imperialismo para que eles se mantivessem. E daí, como eles não se envolveram na guerra, né, como eles adotaram uma política de neutralidade, a burguesia mundial achou por bem manter esses regimes fascistas, que duraram até 1974 em Portugal, né? Regime esse que foi derrubado com a Revolução dos Cravos, justamente no dia 25 de abril, né? Recentemente fez aniversário a Revolução, e depois, na sequência, né, sob a orientação política e o controle político, a coordenação política dos norte-americanos e de outros países imperialistas, foi realizado na Espanha uma transição do regime fascista para o regime democrático, que preservou as bases do regime anterior, né? Agora, de novo, durante um período aí, a Espanha foi governada pelo Partido Popular, que é um herdeiro do fascismo, e agora está ressurgindo um partido que é abertamente fascista, né? Que decidiu tirar a máscara e se colocar claramente como um partido fascista diante da crise do Partido Popular, né? Então, esses dados aqui são importantes, né? Tanto da Ucrânia como os outros, para mostrar que o muro que separa a democracia, entre aspas, do fascismo é uma cerquinha bem pequenininha, bem fraquinha, né? Que na realidade não é nenhum obstáculo a que os regimes passem de um lado para o outro, né? O fascismo é um produto direto do chamado regime democrático imperialista. A extrema-direita ucraniana, que participou ativamente no golpe militar, ela se organizou nos Estados Unidos, né, durante o período da União Soviética, foi financiado pelos norte-americanos, que sempre mantiveram esses grupos atuantes, e foi convocada a atuar de uma maneira ampla no golpe de 2014. Depois do golpe de 2014, a imprensa internacional cinicamente fala que, principalmente a imprensa internacional e a imprensa da burguesia ucraniana, fala que na Ucrânia as eleições foram muito democráticas, o que é uma coisa totalmente aberrante, porque as milícias fascistas, elas atuam abertamente na Ucrânia como forças paramilitares que têm mais força e mais importância, inclusive, do que a própria polícia, participam do ataque, né, à população ucraniana russa na região do Donetsk. Então é falso que haja qualquer democracia nessas condições. O Partido Comunista foi proibido, né? O partido que estava no governo antes do golpe foi dissolvido, e, portanto, essas eleições elas são ainda mais fraudulentas do que as eleições brasileiras, onde o Lula não pôde participar e ganhou o homem que agora, 3 meses depois, tem quase 0% de aprovação aí, que é o Bolsonaro, né? Na realidade, o imperialismo procura manter uma fachada política para efeitos de diplomacia internacional e também para enganar o povo, né, nesses países, dizendo que é democrático. Então mantém um parlamento, faz algumas eleições periódicas, porque é difícil de manter o controle. Isso aí mostra, né, do lado positivo da coisa, que a política de extrema-direita, que é apoiada pelo imperialismo democrático, ela tem dificuldades de se implantar pela resistência popular, né? Então, esse é um dado muito positivo.
No mesmo momento em que nós tivemos o golpe na Ucrânia, né, que foi um dos sinais de que a polícia do imperialismo havia mudado completamente, nós tivemos também o golpe da Tailândia, né? 2 anos antes nós tivemos o golpe no Paraguai, 1 ano antes nós tivemos o golpe no Egito, né? E em seguida, 2 anos depois, o golpe no Brasil. Esses 2 anos nós temos que entender de uma maneira peculiar, porque o golpe começa mesmo antes da eleição da Dilma Rousseff, né? Ele vai ser vitorioso, vai conseguir depor, né, a presidenta da República 2 anos depois, mas ele começou antes. Então, quer dizer, o golpe da Ucrânia faz parte dessa onda de golpes que nós tivemos, principalmente na América Latina, mas em vários lugares. Veja que nós citamos aí Ucrânia, que é a Europa Oriental, né? Não vamos nem falar dos outros países da Europa Central e da Europa do Leste, que também passaram por um processo de endurecimento apoiado pelo imperialismo. O caso mais conhecido é o caso da Hungria, com o Viktor Orbán, mas nós temos também o caso da Polônia, né, onde vigora na realidade um regime de tipo clerical, apoiado pelo Vaticano, democratíssimo Vaticano. Eu não ouvi ainda, né, a mensagem democrática do Papa, né, que todo mundo considera assim como um arauto da democracia internacional sobre a situação da Polônia, né, onde vigora um regime duríssimo contra todas as liberdades democráticas e pior, né, porque sempre é pior nessas condições, de caráter diretamente clerical, ou seja, com uma série de leis sobre os costumes, etc. e tal. A Polônia se transformou numa base da OTAN, que ameaça diretamente a Rússia, né? Então, quer dizer, além dos golpes mais visíveis, mais chamativos, nós temos aí uma série de golpes de menor impacto, né, de menor visibilidade, mas que levaram inúmeros países, quase todos os países do leste europeu, são hoje, na realidade, ditaduras de fato, né? Não uma ditadura genérica, mas uma ditadura de fato. Nós tivemos vários golpes na América Latina. Depois de Honduras, Paraguai, Brasil, ou antes, né, até, nós tivemos o golpe na Argentina, tivemos o golpe no Peru, tivemos o golpe no Equador, tivemos várias tentativas de golpe, inclusive de agressão militar na Venezuela, né? A Colômbia não precisa dizer, porque a Colômbia é uma espécie de protetorado norte-americano na América do Sul, né? E tivemos um golpe também com uma eleição extremamente fraudada no Chile. Os únicos lugares até agora onde não aconteceram os golpes são a Bolívia, né, e o Uruguai, né? O Uruguai, em grande medida, porque o governo uruguaio, que cujo centro, né, é o Partido Socialista do Uruguai, um partido profundamente direitista e profundamente pró-imperialista, que tem governado em aliança com os outros partidos da chamada Frente Ampla. Uma coisa que a gente deve chamar a atenção é o número de golpes que aconteceram, o que aconteceu na América Latina, né? Que denota o esforço do imperialismo norte-americano de colocar o seu território privilegiado, né, em ordem diante da possibilidade da revolta popular. Bom, o golpe na Ucrânia foi um golpe que seguiu o padrão de quase todos os outros golpes, né? Todos os golpes eles tiveram os seguintes atos, né? Grandes denúncias de corrupção,
Na época, o presidente era o presidente Poroshenko, que era ligado à Rússia. Yanukovych. O Yanukovych, ele era ligado à Rússia, né? Foi acusado de corrupção. Foi feita uma grande campanha na imprensa. Aí, grupos de estudantes, nos quais nós sabemos que nessa ausência de mobilização estudantil, em geral, estão infiltrados por organizações imperialistas, começaram manifestações que rapidamente assumiram um caráter de confronto com o governo, liderado pelas organizações de extrema-direita, né? Bom, e aí isso daí acabou levando à queda do governo. Nos lugares onde não foi possível derrubar o governo diretamente pelas manifestações, foram feitas manifestações e as manifestações serviram para encobrir o golpe de Estado. O caso mais típico sendo o caso do Brasil, né? Nesse sentido. Também temos o caso do Egito, que começou com uma enorme mobilização popular contra a ditadura egípcia e terminou com a ditadura egípcia retomando o controle da situação, supostamente com base numa mobilização 10 vezes maior do que aquela que tinha derrubado ela. Ninguém sabe como é que esses milagres acontecem, mas a imprensa fala seriamente dessas situações, né? Bom, uma coisa interessante sobre a eleição ucraniana é que ela, em primeiro lugar, ela mostra a completa deterioração do regime político formado entre a direita pró-imperialista e a extrema-direita, né? O presidente da República, que concorreu à eleição, Poroshenko, foi literalmente esmagado no terreno eleitoral. Logicamente que dessa distância aqui, né, não falando ucraniano e tudo, lendo os jornais imperialistas, é difícil saber em que medida ele foi realmente esmagado e em que medida a eleição foi fraudada. Também não é possível saber isso daí. O que nós sabemos é que no segundo turno, o atual presidente eleito, né, Zelensky, que é um comediante, teve 73% dos votos. O comediante aí é um truque tradicional da burguesia. A burguesia sabe que os seus partidos, os partidos do regime, com o avanço da crise capitalista, eles estão desmoronando, né? É um fenômeno visível no mundo todo. Em alguns países o fenômeno já está tão adiantado e é tão anterior que já houve uma troca geral de partido, o caso da Itália, né? Onde destruíram o sistema partidário e foram obrigados a inventar novos partidos, e agora a Itália está sendo dirigida por uma combinação muito estranha de partidos, né? Que é o chamado Movimento 5 Estrelas, também dirigido por um comediante, por um palhaço. Os palhaços parece que estão na moda, na política, né? E por um movimento abertamente fascista, que é a Liga, né? Vale até a pena comentar, ontem, dia 25, foi a comemoração da libertação italiana do fascismo. Então, houve manifestações oficiais no país inteiro. Só que o governo nacional italiano é composto por um grupo fascista. E aí o Movimento 5 Estrelas participou das comemorações e a Liga não sumiu, se escondeu do povo. E quando os repórteres perguntavam para os dirigentes da Liga fascista qual era a posição deles sobre a comemoração do Dia da Libertação, eles falavam: isso daí não nos interessa, não tem importância. E fugiram. Houve algumas manifestações de extrema-direita, né, não tão grandes quanto seria de se esperar, o que mostra que a consolidação da extrema-direita ainda é uma coisa muito lenta, né, ainda não está acelerada.
mas predominou, em geral, na Itália, a comemoração da libertação do nazismo e do fascismo. Foi uma derrota daqueles que estão no governo, que são, de uma maneira mais ou menos encoberta, mais ou menos aberta, são partidários Mussolini. Então, nós vimos aí, né, que na Ucrânia, o governo que subiu com o apoio da extrema-direita, participou de eleições fraudadas, ganhou as eleições, perdeu as eleições por 73% e perdeu as eleições em todas as províncias da Ucrânia, menos uma. Quer dizer, foi um verdadeiro desastre eleitoral, uma catástrofe eleitoral do governo. Uma coisa natural, porque esse é um governo profundamente pró-imperialista e aplica a política do imperialismo, que é a política neoliberal de austeridade. Bom, aqui o que deve ser a curiosidade geral é quem é o novo governo, né? O novo governo... Bom, primeiro nós temos que explicar um fenômeno que a imprensa não explica muito bem, né? Que é o seguinte, a imprensa burguesa internacional. As pessoas, em geral, ouvem falar na imprensa dos chamados oligarcas, quando se refere aos partidos dos partidos da antiga União Soviética e do antigo bloco soviético. Mas ninguém explica quem são esses oligarcas. Os oligarcas, eles são as pessoas, né? Pessoas muito... digamos assim, é o símbolo do neoliberalismo. Caiu o Estado operário, né? Derrubado por ele, pela própria burocracia, na maioria dos lugares, né? Coisa que muita gente não sabe é que os próprios governantes desse Estado procederam à liquidação do Estado operário. A maioria deles não foi derrubado por um movimento de massas, né? Ou a quase totalidade não foi derrubada por um movimento de massa. Então, membros da burocracia passaram ao assalto às empresas públicas. E muita gente se transformou em milionários da noite para o dia, né? Por exemplo, um cidadão lá tomou conta da empresa de petróleo russa, uma das maiores empresas do mundo. O então presidente da República da Rússia, Yeltsin, deu a empresa de presente para o amigo dele. Vocês imaginam alguém pegar a Petrobras e falar, agora é sua. Quer dizer, foi um assalto organizado ao patrimônio público. Isso aí que foi a privatização nos países do leste europeu. Esses assaltantes, ladrões e criminosos comuns, né, eles são chamados oligarcas. Bom, tendo entendido isso daí, nós temos que... é importante assinalar o seguinte. O comediante, o palhaço ucraniano, né, o Zelensky, ele tem um programa de comédia, que não é um programa inocente, né, é um programa político de comédia, que passa na maior televisão ucraniana. Que, logicamente, sabendo da história, a gente pode saber que o cidadão construiu essa televisão, tijolinho por tijolinho, até se transformar em dono dela, né? É a Rede Globo da Ucrânia, a antiga TV estatal, surrupiada pelo seu atual dono, né? O dono da TV estatal é um multimilionário ucraniano chamado Kolomoisky, um judeu. Sendo que o atual presidente também é judeu, uma coisa curiosa. Curiosa porque a extrema-direita toda ela é antissemita na Ucrânia, né? Mas o que nós estamos vendo aqui é uma jogada política diante do colapso do governo anterior, do completo colapso do governo anterior, né? Por uma série de motivos, inclusive a repressão política muito forte, que está sendo substituído por um outro setor dos próprios ditos oligarcas ucranianos, né? O palhaço é um testa de ferro
desse magnata, né, Kolomoisky, e a campanha dele foi toda feita pelo maior canal de televisão, como se ele tivesse sido eleito pela Rede Globo, né? Alguns jornais tentaram disfarçar, falando que ele não foi eleito pela mídia tradicional, né? Mas é mentira, ele é o candidato da maior rede de televisão ucraniana. E, logicamente, que o que a gente pode esperar é um governo ferozmente neoliberal. Ele já levantou a bandeira da corrupção, né? Significa que vai acontecer, está para acontecer na Ucrânia aquilo que está acontecendo no Brasil, né? Os golpistas também serão golpeados, porque a bandeira da corrupção, evidentemente, que é um grito de guerra contra os oligarcas. E uma parcela mais minoritária da oligarquia vai levar adiante essa limpeza. Uma vez que tenham limpado a economia nacional dos terríveis oligárquicos, eles vão entregar tudo aos bonzinhos capitalistas norte-americanos, alemães, ingleses e franceses, né? A população, logicamente, não tem culpa na situação, né? Apesar de que no Brasil muita gente fala, né? O povo não sabe votar e tal. A gente vê que o povo não sabe votar em lugar nenhum, se for assim, né? Porque só tem candidato ruim. Na verdade, não é isso. O povo votou naquilo que parecia, né? No marco da pouca informação que havia, ser uma alternativa ao governo anterior, que era um governo muito rejeitado pela população, um governo golpista, apoiado pelos fascistas, etc. e tal. Só que esse vai ser uma continuação piorada daquele. Uma diferença, precisa ver se isso realmente vai ser uma diferença, né? São os comentários da imprensa internacional de que os russos, né, o governo Putin particularmente, teria comemorado a ascensão do governo Zelensky, que o Zelensky ele seria mais conciliador com a Rússia na questão das fronteiras, na questão da população da região oriental da Ucrânia e tudo mais. Isso aí é uma coisa que nós devemos anotar aqui, né? No bloco de notas e esperar para ver se isso é realmente uma realidade. É bem possível que não seja realidade nenhuma, né? Uma boa parte da imprensa internacional chama o Zelensky de o Trump ucraniano, porque ele saiu do nada, né? Ganhou a eleição esmagadoramente, apesar de ser um desconhecido, é um homem que está fora, entre aspas, da política tradicional, aquela coisa toda. É possível que ele seja um Trump, né? Quer dizer que ele seria uma versão atenuada da extrema-direita, num certo sentido. Isso daí também, né, nós teríamos que ver. A conclusão mais geral que a gente deve tirar é que, assim como o governo Bolsonaro, assim como o governo Macron, assim como o governo Macri, todos esses governos que são colocados lá por meio de manobras vertiginosas feitas pelo imperialismo e pela burguesia local, esses governos são extremamente fracos, né? A apreciação dos setores mais lúcidos, né, da política internacional, quer dizer, os grandes capitalistas, é que esse é um governo cheio de contradições, que ele vai ter que resolver no andar da carruagem. Nós estamos vendo no Brasil como é que um governo cheio de contradições resolve os problemas no andar da carruagem. É uma estrada para o caos. Não é difícil, de forma nenhuma, que a situação na Ucrânia seja também o caminho para o caos e que esse governo fracasse. Isso é esse fato, né, esses governos débeis e tudo mais, eles são importantes para mostrar a debilidade geral do sistema político burguês mundial, né? Finalmente, na Ucrânia, houve um golpe. Por que eles não conseguiram aprofundar esse golpe?
Por que é que eles não fecharam definitivamente o regime, apoiados na extrema-direita? Porque eles têm medo que um regime de extrema-direita aberto e declarado, né, leve a uma crise sem precedentes. É o que acontece no Brasil. No Brasil, a burguesia apoia a Bolsonaro e a política do Bolsonaro, mas eles também têm medo das consequências que podem aparecer diante de uma radicalização da política bolsonarista, né? E esse medo é o resultado direto de uma situação de crise que tende a fazer com que a população se insurja contra esses governos. Outro dado importante que justifica isso é a situação econômica mundial, né? A situação é muito delicada. Nós estamos vendo aqui na América Latina a situação argentina. Argentina, a situação degringolou. O Macri teve que voltar aí, né, para a frustração generalizada da burguesia, da direita, a uma política de intervenção na formação dos preços na Argentina, congelamento de preços. Se essa política aí vai se transformando numa política obrigatória, isso significa que todo o esquema neoliberal, que já é um esquema muito precário, vai se desfazer e que nós vamos voltar ao ponto de partida da política neoliberal, que era o quê? As tendências hiperinflacionárias, agora turbinadas por uma falência muito maior dos estados nacionais do que naquela época, porque naquela época revelou-se a falência dos estados nacionais. Agora essa falência já é parte do cotidiano, né? Por exemplo, toda essa política do Paulo Guedes no Brasil, que fala precisamos controlar o déficit, significa controlar o déficit, digamos assim, o déficit em caixa, mais ou menos, porque o déficit do Estado Nacional brasileiro é praticamente impossível de pagar, né? Quer dizer, já é uma falência consolidada. Você tem que manter um status quo de grande dívida nacional, né? A maior de todas sendo do país capitalista mais importante, os Estados Unidos, e aí você vai administrando, vai rolando a dívida, né, na medida do possível, paga um esse ano, paga outro ano, paga outro, e assim vai, porque sanear as finanças dos estados, você precisaria praticamente recolher tudo que o país produz, né, e entregar para os devedores, o que levaria a uma situação nem insustentável, criaria uma situação impossível de existir, né? Então, o caso da Ucrânia mostra, numa certa medida, o fracasso do golpe de 2014. Deram o golpe, derrubaram o governo, fizeram uma aliança econômica com a União Europeia, mas não resolveram absolutamente nada, né? Isso por um lado. Por outro lado, mostra também que as ilusões da esquerda brasileira e, em geral, da esquerda latino-americana, de que o pós-golpe é a volta à normalidade, é uma besteira, né? É como no caso do Brasil. O Lula não vai sair da cadeia, o PT vai ser mais e mais e mais atacado, ou então vai ter que se integrar totalmente ao esquema golpista, como querem uma parte dos seus dirigentes, né? E o golpe passa a ser o novo status quo brasileiro, assim como a situação de dominação da direita, da extrema-direita, as eleições fraudadas, a proibição de partidos é o novo status quo da Ucrânia. E assim nós vamos ficar ad eterno, né? A não ser que o golpe seja derrubado pela mobilização das massas. Vamos lá? Bom, queria, antes de mais nada, agradecer o nosso novo membro aqui, desejar boas-vindas. Eu vou pegar o nome do companheiro aqui, enquanto eu abro para as perguntas. Lembrando também o seguinte, que você, para se tornar membro, basta contribuir com R$ 7,99 por mês, que para a gente é muito
é muito para a gente poder, para ajudar a gente a aumentar nossa grade de programação, melhorar nossa estrutura do canal, e para você é muito pouco, R$ 7,99 por mês, você se torna membro, assim como fez agora Jack Goulart, que é o novo membro do nosso canal. Bem-vindo aí. Bom, tem uma pergunta aqui da Márcia C. Ela pergunta se houver, para você comentar no final do programa, se tiver tempo, sobre o atentado no Sri Lanka e os bilionários bomba. Não sei se você quer comentar agora ou se fica para... Eu não li muita coisa a respeito dele. Eu só vi que aconteceu o atentado e estava lá aquela farra tradicional em torno de atentados, né? Essa é uma situação muito complicada, né? Da região, precisaria dar uma... Quem sabe numa próxima análise a gente pega o... Tem o Paulo Jacob, que ele é membro do nosso canal, ele fez um comentário sobre conhecidos dele, que são ucranianos. Aí sempre que ele vai conversar sobre a questão de... Eu estou resumindo aqui que é grande aqui o texto dele. Sempre que ele vai conversar sobre a situação na Ucrânia, ele compara com o Brasil, falando desse golpe, da luta contra a corrupção, e o pessoal, ele não consegue convencer o pessoal, porque o pessoal fala que você não conhece a realidade da Ucrânia e tal. Então, ele queria que você comentasse sobre isso. E qual que é a realidade da Ucrânia? Eu não sei se eu perdi aqui ou se ele chegou a comentar, mas ele contou essa história só aqui que... A impressão que eu tenho é que o problema é o seguinte, na Ucrânia, esse movimento aí de extrema-direita, que se deslanchou principalmente sobre a população russa, né? Mas também sobre sindicatos, etc. e tal, como acontece em todos os países, ele passa um pouco despercebido ou ele é ignorado intencionalmente pela classe média. A classe média é aquela classe social estranha que acredita na luta contra a corrupção. Por exemplo, no Brasil, uma parte da classe média acreditava que o Bolsonaro, que é um político do baixo clero do Congresso Nacional, ou seja, que são os mais sedentos aí de meter a mão na grana pública, né, era um herói da luta contra a corrupção. Tudo bem, é uma loucura social, né? A pessoa acreditar nisso daí. É muita bobagem. É uma coisa típica de classe média. Então, eles olham e falam assim, não é que foi um golpe, tiraram o partido que foi eleito, estão atacando os sindicatos, nada. Mas tá normal, é democrático, ele foi eleito, tá. Então, por isso que a pessoa fala que ele não conhece nada da situação ucraniana. Tanto é assim que ele mesmo não sabe qual que seria a verdadeira situação ucraniana, porque ninguém disse para ele, né? Ele falou que o que dizem é que lá é a maior corrupção do mundo, é muito maior que qualquer outro lugar. Então é o Brasil, a Ucrânia fica no Brasil, então. Porque eu viajei por toda a Europa, fiz 20 debates, em todos os debates eu escutei isso. A maior corrupção do mundo é no Brasil. Se é na Ucrânia também, então a Ucrânia, eu não tinha me dado conta, é um dos estados brasileiros, né? É São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Ucrânia, Bahia. Bom, isso aí está provado, né? É a campanha contra a corrupção. Agora, tem um detalhe, aqui nós temos que ser nacionalistas, porque a Operação Lava Jato foi escolhida, inclusive pelos norte-americanos, como a maior campanha anticorrupção que já aconteceu, talvez com exceção da campanha anticorrupção italiana, né? E o Lula é o maior corrupto da história. Da história. Não, aqui Brasil não é para qualquer um. Tudo aqui é maior. O Lula é o cara mais corrupto da história do mundo. Com um triplex de 3 milhões de reais. Você mencionou aí a questão da volta para o início do neoliberalismo, da inflação, tudo mais. Quer dizer que também, se é assim, quer dizer que a gente também pode estar caminhando para uma situação de tendências revolucionárias, mobilização da classe operária. Sem dúvida. A hiperinflação despertaria
o movimento da classe operária em todo o mundo, que é um dos principais temores da burguesia, né? Quando em 1974 houve a disparada da inflação, a classe operária mundial se colocou em movimento. Qual que é a situação da esquerda na Ucrânia? Tem algum movimento que está se mobilizando lá ou a gente não tem nenhuma notícia? Não? Bom, tem a esquerda tipo PSOL, né? Que fala que não tem extrema-direita na Ucrânia, que é uma revolução. Falava, pelo menos, né? Faz tempo que eu não ouço nada, mas a gente sabe como é que é isso daí, pelo caso brasileiro, né? Fala que o Putin é um ditador, que o Putin estava controlando o governo, muita corrupção, maior corrupção do universo. Só não é maior do que o país vizinho, né? Que também só não é maior do que o outro país vizinho. E papapá. E você tem o Partido Comunista, que logicamente tem afinidades com os russos, né? Que está na ilegalidade, não pode concorrer. E você tem o partido da esquerda, digamos assim, oligárquica, que era o partido que foi derrubado, do Yanukovych, que era aliado da Rússia. Oligárquica aqui, logicamente, entre aspas, né? Porque os governos imperialistas, a burguesia imperialista, a burguesia dos países imperialistas é o pior tipo de oligarquia que já surgiu no mundo até hoje, né? Bom, queria agradecer novamente a Jack Goulart, que é nova membro do canal. E também você pode se tornar membro, mas continuar contribuindo com a gente com o Superchat, né? Como fez aqui o Vertov, que pergunta o seguinte: Rui, é possível que a deterioração política e econômica da Ucrânia leve a uma fragmentação do país? É possível. Tanto que o país já está dividido, né? E, num certo sentido, acabou sendo fragmentado porque os russos ocuparam a Crimeia, né? Uma coisa que a gente deve esperar em todos os países, e a gente deve também ficar atento no caso brasileiro, é a destruição dos países. Para o imperialismo, é uma coisa maravilhosa. Em vez de ter um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, que nem o Brasil, 220 milhões de habitantes, você ter 10 paizinhos minúsculos, ou 20, ou 30, com população minúscula, é mais fácil você pisar em cima, jogar um contra o outro. Isso daí a gente não deve ter dúvida. Eles estão fazendo isso em todos os lugares. Felizmente, em muitos lugares há uma resistência encarniçada. Síria, por exemplo. Não conseguiram até agora dividir a Síria. Iraque, não conseguiram dividir o Iraque até agora, apesar de que a ideia era destruir completamente o país. A Líbia quase foi destruída. E vários países da África, por exemplo, o imperialismo foi diretamente responsável pela divisão do Sudão, né? Logicamente que por motivos humanitários, que é muito importante, né? A gente nunca deve subestimar o humanitarismo de pessoas como Trump. Pilantropia, né? O Trump, ele gosta muito dos países atrasados, né? A gente tem até a frase dele, né? Asshole countries. Não era asshole, era o quê? Não era shithole country? Denota um amor, assim, pelo... Ele faz até um muro, né, para pedir os americanos de invadir esses países maravilhosos. Exatamente. Para eles fugirem. O engraçado não é que isso aí aconteça e seja tão grotesco assim. O engraçado é que tem gente que seriamente se dispõe a defender isso aí. Isso que é engraçado, né? Rui, a queda do golpe no Brasil influenciaria nos governos golpistas na Europa? Se o golpe fosse derrotado aqui, sem dúvida.
O Brasil é um país-chave nesse sentido, né? Você vê que o golpe no Brasil foi um balde de água fria em todos os países latino-americanos, né? Que é o país maior da área, né? É como a China, como a Índia, como a Rússia. É um país decisivo. Tanto que até com uma certa sabedoria, né? Os liberais e social-democratas europeus estão usando o Bolsonaro para fazer propaganda contra a extrema-direita, né? Porque o Bolsonaro ele não consegue disfarçar, né? Ele põe a máscara, tudo direitinho, daí chega no meio da conversa, ele tira a máscara e começa a xingar. Então o Brasil virou assim uma espécie de espantalho. Falou, não votem na extrema-direita, porque senão vocês vão ficar que nem o Brasil. Não, e pode ter certeza que o Bolsonaro assusta muita gente fora do Brasil mesmo. Não é por acaso que rejeitaram a homenagem dele nos Estados Unidos, tudo. Mas o Zelensky, eu li que ele é um admirador do Bolsonaro. É admirador do Bolsonaro, né? E do Trump. E curioso, né, que nas eleições da Ucrânia teve 39 candidatos. A maioria, muitos, talvez metade, independentes, mas se for ver, são todos de direita, de extrema direita, e os partidos também, um mais fascista que o outro. O Svoboda, por exemplo, concorreu nessas eleições, e outros partidos de extrema direita mesmo. Que a gente poderia brincar fingindo que é de esquerda, tem um PDT, o PSB e uma rede que agora... Quer dizer, que não, é o que eles querem para o Brasil, né? E como você falou, né, o Partido das Regiões, o Partido Comunista, proibidos de participar das eleições. Então, 39 candidatos, mas só fascistas de extrema-direita, direitistas, apoiados pelos Estados Unidos. É a democracia que eles querem, né? E isso em todos os outros países que você citou no começo, onde houve golpe de Estado e as eleições levaram a direita a conquistar novamente continuar com o poder, à esquerda sem chance nenhuma, né? Em Honduras, no Paraguai, na Tailândia, na Ucrânia a mesma coisa, e no Brasil pode acontecer o mesmo se a esquerda continuar com essa política, né? Eu concordo com isso, e eu diria o seguinte: no Brasil, esse golpe, para dar certo, precisa da colaboração do PT. E dentro do PT tem muita gente disposta a oferecer essa colaboração. Quer dizer, a criação de um sistema eleitoral restrito, né? Sem esquerda. Sem esquerda quer dizer, sem esquerda com nenhum tipo de ambição independente, por menor que seja. Tem gente no Brasil que está disposta a fazer isso daí, porque para ele seria normal. Você tem aí um regime ultralimitado, mas permite a eleição de setores de classe média que têm ambição, ou da burguesia esquerdista. O cidadão continua ganhando seu salário, participa de algum governo municipal e protesta contra as loucuras que fazem contra a população. Quando eles, eventualmente, se acontecer, não está com cara de que vai acontecer em lugar nenhum, né? Mas se acontecesse de um esquerdista ir para o governo, o governo do Lula pareceria um governo ultra-revolucionário perto do que o cidadão vai fazer, e continua tudo igual. A situação do país, a destruição da economia nacional, os ataques à população, não interessa para essa gente, né? Essa aqui é a grande realidade. O Brasil, nesse sentido, é um país, digamos assim, que está meio fora do padrão, porque, contrariamente à maior parte da esquerda internacional,
com exceção da Venezuela, a esquerda brasileira ela é uma esquerda que se formou durante um longo período. E mesmo que a direção do PT tenha muitos elementos direitistas, a base do PT é muito esquerdista. É uma contradição. Agora, veja só, Argentina. O peronismo é um partido muito direitista na Argentina. Sempre foi, desde a época do Perón, embora fosse um partido nacionalista. Hoje em dia é um partido totalmente integrado ao regime, sem nenhuma ambição nacionalista de nada, praticamente. Os Kirchner, eles foram uma improvisação. Eles só conseguiram também governar porque durante um período eles receberam, como aconteceu no Brasil com o PT, né? Mas só que pior, eles receberam apoio da maioria peronista. O Evo Morales foi improvisado também, apesar de que o movimento que deu origem ao governo Evo Morales era um governo muito forte. O Rafael Correa também era um partido improvisado, tanto que desmanchou como um castelo de cartas aí com essa manobra do Lenin Moreno. No Brasil, a esquerda é mais tradicional, resultado de uma evolução muito grande da classe operária brasileira. E esse vem sendo o grande obstáculo ao aprofundamento do golpe, né? Por exemplo, primeiro que nós tivemos o problema que foi o seguinte, deram o golpe. No Paraguai, correu tudo bem, porque a esquerda paraguaia é quase um PSOL, né? A frente lá do Lugo é um PSOL, um partidinho bem sem combatividade, muito integrado, etc. e tal. Em Honduras, eles atacaram o partido do Zelaya, porque o Zelaya tinha uma certa base popular. Foi muito atacado e acabou se encolhendo, né? Então eles tiveram mais facilidade de dar uma aparência mais democrática para a coisa. No Brasil, tiveram que prender o Lula, já todo mundo olhou e falou, epa, isso aqui não é normal, não parece normal para ninguém, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, nem para ninguém. Aí prenderam o Lula ganhou o Bolsonaro. Tudo bem que a imprensa brasileira, a imprensa golpista, fica lá batendo para parecer normal, mas todo mundo sabe, né? Não tem quem responda o argumento. Se o Lula tivesse na eleição, ganhava o Lula, né? Então, quer dizer, já é uma situação precária do golpe, né? O PT, a CUT, o MST, todos os movimentos sociais formam no Brasil uma esquerda não apenas grande, como com certo enraizamento popular, com certa tradição de esquerda. Coisa que nos outros países não é bem assim, né? E a esquerda aqui, a direção petista, por mais que ela queira levar adiante uma política de colaboração de classes, ela tem o problema de arrastar a sua base junto, né, que é muito grande. E que no seu miolo central é bem esquerdista, bem politizada também. Então você vê, por exemplo, os uruguaios, né, eles arrastam a base deles. A Frente Ampla é uma organização muito conservadora. Do Brasil parece uma revolução, né? Mas vista de perto, né, o Ciro Gomes é revolucionário perto da Frente Ampla. Então, é mais tranquilo. Agora, aqui o pessoal, o golpe de um setor do PT é vamos esquecer o Lula. Causa o maior mal-estar possível e imaginável, né? Vamos apoiar a reforma da Previdência. Causa aquele mal-estar generalizado. Causa crise dentro do PT. É uma situação diferente. Não é à toa isso daí, é até importante explicar. Porque no Brasil a ditadura foi derrubada em grande medida pela mobilização da classe operária brasileira. Foram os estudantes que começaram, os operários que definiram a situação. As greves do ABC, né, como parte do movimento da classe operária, estão no centro da luta pela derrubada da ditadura. Por exemplo, no Uruguai, uma coisa interessante, na mesma época que no Brasil estava se formando a CUT, no Uruguai, na crise da ditadura uruguaia, formou-se
uma organização sindical parecida com a CUT, combativa, de elementos novos, etc. e tal, que se chamava PIT, Plenário Intersindical dos Trabalhadores. Havia a organização antiga, a CNT, Confederação Nacional dos Trabalhadores, com predominância dos stalinistas uruguaios, que foi totalmente ultrapassada. Só que num dado momento, o PIT foi tomado de assalto pela CNT. E os velhos dirigentes estrangularam a CNT, o PIT, que se transformou em PIT-CNT. E agora acho que é só CNT, se não me engano. Eles engoliram o PIT. Bom, no Brasil houve um processo de burocratização da CUT, mas o movimento cutista ele foi, em grande medida, vitorioso sobre os outros. Você vê, a CUT hoje é a maior organização sindical do país, né? Os outros sindicalistas, que eram sindicalistas da época da ditadura, estão nessas organizações aí vegetativas, tipo força sindical, né? Quem for ao 1º de maio em São Paulo, porque fora de São Paulo não tem, não dá para ter muita expectativa de que no Recife a força sindical vai levar gente no ato. Mas em São Paulo, que é o estado mais importante, a força sindical deve levar gente. Quem for ao ato vai ver o que é a força sindical, o que é a CUT. Os militantes, as bandeiras, os panfletos, é tudo do lado cutista. E a força sindical é tudo cara contratado, eles vão numa empresa e contratam os figurantes, literalmente, não é uma piada, não é uma brincadeira, para segurar uma bandeira, segurar um balãozinho escrito força sindical, porque eles não têm absolutamente nada de militância. Então a situação brasileira nesse sentido é a mais crítica. E o Brasil é o país mais importante, o que dá uma ideia, né, do nível de crise que nós temos na situação mundial. Você vê que o imperialismo tem dificuldade de controlar esses países como o Brasil. China tem uma margem de independência política e econômica, não é nem total e nem nada parecido com isso, mas é relativamente grande. A mesma coisa com a Rússia, né? Aí você tem Brasil e Índia, os 4 grandes da segunda divisão mundial, vamos dizer assim, né? Por aí dá para ter uma ideia do tamanho da crise capitalista. Difícil de controlar esses países. No caso do Brasil é fácil controlar o Michel Temer, mas é difícil controlar o povo, né? Bom, pessoal, é o seguinte, faça como a Bia Simonassi, que explicou aqui pra gente que ela tá juntando dinheiro para se tornar membro do canal e para dar o primeiro superchat dela. Então, é isso mesmo, tem que contribuir com a gente. E faça também como a companheira Núbia de Oliveira Ribeiro, que acabou de se tornar membro do nosso canal. Novo membro aí, bem-vinda. Núbia de Oliveira Ribeiro, é isso aí. Contribua conosco com o superchat, se tornando membro e nos ajude a fortalecer a causa Operária TV. Eu tenho uma pergunta da Reflexão Sempre. Ela pergunta se na Ucrânia as redes sociais tiveram papel importante no golpe. Não que eu me lembre. Naquele momento, a utilização das redes sociais ainda era meio espontânea, né? Depois eles tomaram uma série de medidas para controlar isso daí, e acabou que, entre todas as medidas para controlar o negócio, quem acabou controlando melhor foi a extrema-direita. Parece que o palhaço presidente aí teve uma projeção grande nas redes sociais também. O que mostra que tem algum dedinho aí da extrema-direita internacional, né? O Paulo Jacob, que é membro do canal, ele pergunta o seguinte: voltando ao assunto da Ucrânia, não é suspeito demais que o programa de TV do Zelensky era um personagem que se tornava presidente por acaso? Isso não vem de cima? Caso sim, quem manda? Não, isso aí é totalmente planejado. Isso aí mostra um golpe eleitoral planejado com bastante antecedência.
A Globo fez isso daí com o Collor. A Globo, ela fez no horário nobre uma novela que passou durante todo o período pré-eleitoral, que se chamava Que Rei Sou Eu, que mostrava um país que era meio um caos, aí não sei o quê. Era uma crítica política do Brasil, preparando o caminho para eleger o Collor, que era um palhaço também. Era não, é ainda, porque ele está vivo. Não sei se... Será que a gente é processado e falar que o cara é um palhaço? Pode ser pelos palhaços. Pode ser também pelos palhaços, né? Não teve um... O Ciro Gomes não foi processado porque falou que o Kim Kataguiri é um bobalhão? Boixá que já morreu. Ah, já morreu, mas perdeu o processo assim mesmo. O Ciro foi o pessoal de Israel processou ele, porque ele falou que corruptos sionistas, alguma coisa assim. Não pode falar nada, né? Com o apoio da nossa querida esquerda brasileira. Pode falar nada. Não pode chamar o cidadão de bobalhão, que se é processado é difícil, né? Porque bobalhão é, né? Você é bobo, o menino fala, né? Bobo. Aí processa o garoto ali, 5 anos de idade. Ele me chamou de bobo. A gente está com o tempo estourando, né? Eu queria fazer uma última pergunta, então, que não é bem sobre a Ucrânia, mas é sobre leste europeu, de repente, que eu perdi o nome do companheiro que falou, mas ele pergunta sobre a perseguição aos comunistas na Polônia. Como que está nesse momento? Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Bom, Uma parte tudo bem, dos mas a pergunta é comunistas isso. está no governo, né? Dos comunistas, entre aspas, né? Uma coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte. Na maior parte dos países do leste europeu, foram os dirigentes dos partidos comunistas que restauraram o capitalismo. Não foi um cidadão que foi infiltrado lá pelos norte-americanos. Os próprios dirigentes dos partidos comunistas se venderam para os norte-americanos. O Putin mesmo era membro do Partido Comunista da União Soviética. O Yeltsin tinha sido secretário-geral do Partido Comunista em Petrogrado. Leningrado, né? Na época. Tá cheio desses pseudo-comunistas aí nos governos. E muitos se transformaram em milionários, né? Agora, precisa lembrar também o seguinte, o Yeltsin, quando ele rompeu com o Partido Comunista, para a gente entender o caso da União Soviética, né? Ao invés de ficar dando ouvido à baboseira da direita, que é baboseira assim, para pessoas totalmente ignorantes, a gente tem que conhecer bem a realidade. Quando o Yeltsin saiu do Partido Comunista, isso muito antes do fim da União Soviética, ele deu uma declaração, ou está na biografia dele, não sei, ele falou o seguinte: até que enfim eu me livrei disso daí, porque eu nunca fui comunista. Eu detesto o comunismo. E ele era o secretário-geral do Partido Comunista de Leningrado, a maior cidade do país. Quer dizer, os comunistas aí, em grande medida, eram os oportunistas. O Partido Comunista estava no poder, o cidadão entrava no partido para obter privilégios. Não tem nada de comunista. Bom, vai ter que encerrar por conta do tempo. Queria agradecer todo mundo que contribuiu aqui, que participou também no chat. Eu lembro, para você se tornar membro do canal, como eu falei, com apenas R$ 7,99 por mês, você contribui com a gente, nos ajuda a fortalecer a Causa Operária TV e ainda conquista algumas regalias, como, por exemplo, participar dos nossos programas aqui de mesa redonda, de debate, também ter acesso aos emojis exclusivos aí do chat, participar de transmissões exclusivas para os membros, transmissões ao vivo, e também participar de atividades que a gente vai realizar para os membros, para os membros se conhecerem,
também para conhecer os apresentadores dos programas. Bom, a programação da Causa Operária continua hoje, da Causa Operária TV continua hoje com o Cineclube Luiz Buñuel e também com o resumo do dia, né? O Cineclube às 19 horas e o resumo do dia às 8h30 da noite. E às 17 horas, daqui a pouquinho, agora à tarde, o programa Universidade Marxista, que eu vejo que tem bastante gente no chat discutindo marxismo aqui, Trotsky, Marx, Lenin. Então, programa Universidade Marxista, com cursos, debates e palestras que estão no acervo do nosso canal, que a gente retransmite todos os dias, de segunda a sexta, às 17 horas. E amanhã tem análise política da semana, às 11h30 da manhã, com o companheiro Rui Costa Pimenta, ao vivo. Se você estiver em São Paulo, eu convido para vir aqui no Centro Cultural Benjamin Perret e participar da análise política da semana, aqui no auditório Frederic Engels. É isso. Agradecer a presença de todo mundo e semana que vem tem mais análise internacional a partir das 14 horas. Boa tarde para todo mundo e fiquem ligados na nossa programação.